pessoas! A gente está aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila do nosso Método Oreo. Se você não segue a gente, siga lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Método Oreo com 2 Os, tudo junto. E sempre acompanhe aí o nosso canal do YouTube, porque semanalmente a gente está publicando para vocês um vídeo aqui de análise de uma obra do Paes 1. Hoje a nossa aula será dedicada às pirâmides egípcias, ok? Lembre-se que as pirâmides, a gente não tem ali quem concebeu essa construção, tá bom? Nosso autor, ele será desconhecido. E o nosso material será pedras, certo? E terracota, tá bom? Pedras, areia e terracota é o nosso material para a construção das pirâmides, certo? Lá na matriz do Paes de vocês, ele tá genérico, pirâmides egípcias, não tá citando qual que é. Então eles podem estar cobrando, né, qualquer uma, né? Tradicionalmente, eles cobram aí as mais famosas, que são as de Quéops, Miquerinos e Quefren, tá bom? Essas 3 pirâmides aí, elas vão ser ali as maiores, vão estar uma do ladinho da outra, né? Nessa fotinho aí que vocês acabaram de ver, certo? E a gente tem que a de Quéops vai ser considerada a maior dessas pirâmides, chegando ali a 140 metros de altura e demorando ali mais ou menos 25 anos para ela ser finalizada, tá bom? Então fica aí de curiosidade essas informações, ok? Bom, então se a gente está falando de pirâmide egípcia, nós estamos falando do movimento artístico arte egípcia, certo? Lá na aula de Nefertiti a gente já falou um pouquinho, mas aqui a gente vai estar retomando ali as principais características, certo? Desse povo egípcio, para a gente poder entender um pouquinho essa arte, certo? Então, o que é importante a gente saber? Que a nossa sociedade, ela era dividida, né? Lá de acordo com aquela pirâmide etária, sendo que o faraó estava no topo e os nossos escravos estavam no último, né? Ali próximos dos camponeses, dos artesãos, ok? Então, sempre uma ideia de hierarquização muito forte na sociedade egípcia, certo? A gente tem aí que toda a subsistência deles era feita a partir do rio Nilo, certo? Lembrem-se também que estamos falando de um povo politeísta, ou seja, a crença em várias entidades mitológicas. Isso vai fazer parte não só do Egito, mas lá da Grécia e da Roma Antiga também, certo? Então, só para a gente fazendo ali associações com as outras obras que a gente já fez análise, tá bom? Temos aí também que os egípcios, eles eram conhecidos por trabalhar com o processo da mumificação, certo? Mumificavam todo mundo? Não, mumificavam apenas os faraós e a sua família direta, ok? Porque eles acreditavam naquele processo de reencarnação, né? De vida após a morte, tá bom? Então eles vão embalsamar os corpos, colocar em sarcófagos, tá bom? E esses sarcófagos eram colocados dentro da pirâmide, que é o nosso tema da aula de hoje, ok? Outra coisa que é muito importante da gente falar quando nós estamos falando de Egito é falar da parte da escrita. Hoje em dia, né, gente, aí todos vocês que estão me assistindo, vocês sabem ler e escrever, ou seja, vocês são alfabetizados, certo? Naquela época, na época egípcia, eram pouquíssimas pessoas que conseguiam ler e muito mais poucas aí que sabiam escrever. Era algo que era muito restrito para a galera que estava no topo da nossa pirâmide, certo? Inclusive, a gente tem, né, a profissão de escriba nessa época aqui, tá bom? Na época egípcia, certo? Ou seja, uma profissão de uma pessoa que era responsável somente por fazer esses registros. E lembre-se, galera, que os registros nessa época eram feitos no papiro, ok? Ou seja, é o nosso
antecessor do nosso papel, tá bom? Até a galera conseguir extrair aquela ideia da celulose para fazer o papel que a gente usa hoje, vai demorar aí um longo processo, certo? Bom, interessante a gente pensar também que existiam, muita gente não sabe aí, dois tipos de escrita. A que todo mundo conhece é o raio da hieróglifa, certo? Mas existia uma outra nomenclatura também, uma outra forma de escrita, que era a demótica. Essa demótica, gente, ela era uma linguagem mais simples, que era a utilizada entre o escriba e o faraó, tá bom? Para o faraó poder ler os registros de guerra e das coisas, certo? Por quê, gente? Porque o hieróglifo, ele tradicionalmente, ele ficava ali, não restrito, mas o lugar que ele estava destinado era justamente para o interior da nossa pirâmide, tá bom? Lembre-se que o seu hieróglifo, ele vinha, tá? Justamente associado à sua pintura, tá? E esse hieróglifo, você ia lá escrever ameaçando as pessoas, certo? Então você colocava o registro da vida do faraó, para se ele retornasse, todo mundo sabia aí, né? Ele conseguia saber quem ele foi, e também você colocava escritos para espantar saqueadores, certo? A gente tem que lembrar que essas pirâmides, elas eram cheias de riquezas, tá bom? Então vai atrair muito essa galera, tá bom? Então olha que bacana, já que a gente já tá falando aí da mumificação, do faraó, da pintura, a gente já consegue, né, galera, deduzir a finalidade da minha pirâmide, certo? Então a gente tem que saber qual é a função. Nossa função é de túmulo. Túmulo de quem? Túmulo do faraó, ok? Porque a gente tem outros dois tipos de túmulos específicos para as outras classes sociais, tá bom? Então fica aí, né, de curiosidade, que a gente tem as mastabas e os hipogeus, tá bom? Sendo que os hipogeus eram galerias, tá bom? Com covas coletivas para a grande maioria ali do povo, tá bom? E a mastaba seriam ali para a nobreza, tranquilo? Bom, então esse nosso túmulo, ele era, né, recheado ali, essa parte interior da pirâmide, de pintura. Lembre-se que a pintura egípcia, ela tinha uma regra específica que a galera tinha que seguir, que era a lei da frontalidade, que é aquela ideia de que o rosto tinha que estar de lado, o tronco tinha que estar de frente, o olho tinha que estar de frente e os pés de lado, ok? Era a nossa obediência e a lei da frontalidade egípcia, certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem e também aí de curiosidade para vocês, o alfabeto egípcio. Será que a gente consegue escrever o nosso próprio nome? Vamos dar uma olhadinha aí que é bem legal. Bom, galera, viram que bacana? Conseguiram fazer o nome de vocês? Percebam que tem algumas letras que não existem no nosso alfabeto, né? Que não faziam parte ali do universo egípcio, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre a forma da construção, tá? Então, quando o faraó ascendia, né, ou seja, ele se tornava ali o faraó, o grande imperador, ele já mandava construir a sua pirâmide, que vocês viram que só de Quéops, que é a maior, demorou ali 25 anos para ser construída, tá? Então, por conta disso, o faraó já pagava, né, já fazia ali, bancava para edificar ali a sua construção, tá bom? Lembrem-se que eles trabalhavam, né, com essa mão de obra escrava, vou colocar entre aspas, porque o tipo de escravidão no Egito é muito diferente do tipo de escravidão que a gente está acostumado, tá bom? Porque eles recebiam ali um salário muito diferente daqui, ok? Além disso, eles vão transportar essas rochas, tá bom? Que pesavam ali cerca ali de toneladas, tá bom? E eles vão edificando umas sobre as outras, tá? Vai ser um francês que vai conseguir desvendar pra gente como que ele fazia essa construção,
Então, esse francês, ele vai descobrir pra gente que os egípcios, eles construíram da seguinte maneira as pirâmides, tá? Ele faz uma base mais larga, certo? Uma base quadrada, e ele vai subindo numa espiral quadrática ascendente, ok? E aí ele ia subindo até o topo, depois ele descia, preenchendo o restante da estrutura, tá bom? Beleza? Curiosidade, eles iam sempre jogando areia, certo? Você assentava a pedra, depois você jogava areia. E aí, com o passar do tempo, essa areia ia descendo, ia se fixando e prendendo uma rocha na outra. Por que que é interessante isso? A gente tem que lembrar que naquela época não tinha cimento, tá bom? Ou seja, não tem nenhum elemento ali que liga uma rocha na outra. Elas estão ali, né, sobre pressão, igual lá quando a gente falou na nossa aula lá do aqueduto romano, beleza? Bom, aí a gente tem esse estudo, né? Vamos dar aí uma olhadinha ali na imagem, que é bem bacana pra gente ver como é que era essa estrutura interna e essa construção, tá bom? E aí a gente volta com a nossa análise visual da obra. Bom, galera, vamos então para a nossa análise compositiva das nossas pirâmides, ok? Então, primeira coisa, como eu estou numa forma geométrica, certo? Porque eu estou falando de uma pirâmide, eu estou falando com certeza aí, certo? De uma obra que ela é simétrica do tipo axial, certo? Porque eu estou na figura do triângulo, que é a figura geométrica mais simétrica que há aí pra gente dentro da simetria axial, ok? Temos também que a nossa obra, por ela estar aí até hoje, ela vai ter equilíbrio e estabilidade. Perceba como que essas análises se assemelham com a análise do aqueduto e do nosso Partenon grego, ok? Temos aí que a obra, né, como ela é feita a partir dessas pedras, argila e areia, a gente tem aí que a nossa obra ela vai estar sendo edificada em tons terrosos, tá bom? Ou seja, em tons de terra, tranquilo? E temos aí também que ela vai ser composta por formas abstratas geométricas. Lembrem-se, pessoas, que figuras geométricas na arte visual, ela é classificada dentro do universo da arte abstrata geométrica, ok? Então, fiquem ligados nessa análise aí, beleza? Bom, galera, então a nossa análise, resumidamente, fica que a função da nossa pirâmide é de túmulo dos faraós, lá da nossa arte egípcia, que ela vai ter simetria, ela vai ter equilíbrio, estabilidade, feita em tons terrosos, ritmo alternado, tá bom? Nas nossas pedras, isso é bem interessante, certo? Quando a gente pega os blocos de pedra, tá? Eles têm que ser de tamanhos distintos para não ficar o vão um em cima do outro. Também se aproxima da ideia do aqueduto, tá bom? Então tem o ritmo também. Beleza? Para a gente terminar, obviamente a gente tem que fazer conexão com outra disciplina. A gente já fez um pouquinho lá com a história, então vamos fazer agora com a matemática. Lembre-se o seguinte, se a prova da UNB colocar a pirâmide egípcia para você, já respira fundo e pense que vai vir matemática, ok? Porque se eu estou falando de pirâmide, eu estou falando ali de cálculo de volume, de cálculo de área, posso estar falando de face, ok? Então, é o conteúdo forte de vocês aí de matemática da primeira série. Então, vamos aqui rapidinho pensar o seguinte, ó. Nossa pirâmide, ela vai ser formada com 4 faces triangulares e a nossa base aqui, ela vai ser quadrada, ok? Então, esses são alguns elementos aí que podem te ajudar a você responder as suas perguntas, se misturar com a matemática, ok? Ficamos por aqui. Beijo grande para vocês e tchau, tchau!